Nós continuamos celebrando o mês da família e alguns textos, e não são muitos os textos, estão sendo discutidos, apresentados para a nossa inspiração. É natural que os textos sejam repetidos, porque os textos sobre vida familiar, como devemos viver com os nossos queridos, de fato não são muitos, mas são muito preciosos. De tão preciosos eu quero sugerir que nós que ainda temos filhos até a adolescência, devemos nos aprimorar em inspirá-los a conhecer estes textos de cor. Quando aprendemos os textos da Palavra de Deus fundamentais de cor, eles vêm ao nosso socorro quando nós precisamos deles, e vêm instantaneamente. Eu diria que esta experiência da maioria de nós aqui, que teve o privilégio de aprender a Palavra de Deus cedo, por causa da inspiração de seus pais, ou se não de seus pais, daqueles que eram responsáveis por sua vida, no caso, e valeu a pena. O texto de hoje é 1 Coríntios 13, verso 1 a 8, portanto é o texto sobre amor, o texto por excelência sobre amor nas Escrituras. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a justiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Não há nenhum outro texto mais belo e mais direto do que este texto de 1 Coríntios 13, a respeito do amor. E é importante que nós reconheçamos que, quando este texto foi escrito para a igreja de Corinto, o texto foi escrito, sem dúvida alguma, porque faltava amor na vida dos membros da igreja em Corinto. Intrigas, disputas e negligências no amor eram muito comuns. E estas intrigas, estas disputas e negligências continuam até hoje, porque o mundo jaz no maligno. E nós precisamos ter a orientação segura de Deus para que possamos mudar isso na nossa vida e na vida de nossas famílias. É fácil comprovar pelo próprio texto de 1 Coríntios, a carta aos Corinto, a sua primeira carta, provar esta questão de que, de fato, lá não havia amor, havia intrigas, disputas e negligências. Tanto é que no capítulo 6 desta primeira carta, e nos versos 6 a 8, nós temos a seguinte mensagem: entretanto, um irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante incrédulos. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. É membro de igreja, irmão. Estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiças e cometeis fraude, e isso contra irmãos. Contra irmãos. Eu tenho ouvido recentemente histórias muito tristes a respeito deste mesmo assunto, intriga e falta de amor entre os irmãos em igrejas. Nenhuma igreja está isenta disso, porque nós precisamos andar cautelosos para andar no caminho do Senhor no tocante ao amor. Nós temos experiência farta sobre isso, lamentavelmente, mas Deus quer mudar. De fato, nós precisamos deste texto, 1 Coríntios 13, constantemente. É bom que conheçamos-lo de cor, porque há muitos na igreja, muitos de nós, portanto,
Somos verdadeiros sobreviventes de traumas na família, por jamais termos experimentado verdadeiro amor até que chegamos à igreja. E todo ser humano é tendente a perpetuar as suas experiências e dramas, desde que não sejam resgatados pelo poder. O poder não é o poder da educação, amados, é o poder de Deus. Há muita gente com 3 cursos universitários e são verdadeiros intelectuais na nossa sociedade que, de fato, não experimentam amor. Recentemente eu vi relatórios sobre a vida de alguns médicos no Brasil todo, que de fato são tão maravilhosos, abençoam tanta gente do ponto de vista físico, mas cujas famílias são uma desgraça só, a ponto de um deles testemunhar o seguinte para um colega também médico: eu me dedico a todos os plantões possíveis, porque detesto estar em casa. É isso mesmo, irmão. Que tristeza, né? Deus nos livre deste tipo de experiência. Então, nós todos precisamos, mesmo que se não tivermos grandes dramas, mas algumas dificuldades no relacionamento familiar quanto ao amor, nós precisamos voltar ao texto sagrado, abrindo o coração, porque toda vez que nós abrimos o texto sagrado, se de fato nós temos a intenção de cumprir, ter cumprida, na verdade, é a melhor maneira de dizer, a vontade de Deus em nossa vida, nós precisamos cuidar de aprender o texto, e não só aprender intelectualmente, gravar o texto, é bom gravar, mas aplicar o texto, aplicar o texto. E o apóstolo Paulo inicia de uma maneira muito interessante, porque ele começa a tratar de algumas coisas que eram importantes na sociedade dele, e podem continuar importantes na nossa também. Naquela época, o povo gostava muito de ouvir um orador eloquente. Naturalmente não havia televisão, então a diversão deles era ouvir alguém, e ouvir alguém que se comunica bem, que diz as coisas de maneira correta, é maravilhoso. Imaginem naquela sociedade. Alguns de nós vivemos ainda em um tempo onde, de fato, isto era muito levado a sério, né? E era até um trunfo para uma igreja, para uma denominação, ter pessoas que falavam bem. Graças a Deus, o número destes tem crescido com a educação, com o tempo e com a projeção dos ensinos a respeito de como falar, como pregar, como entusiasmar os outros. Isso continua importante. Mas se nós soubermos nos comunicar bem, sermos bons oradores, mas não tivermos amor, nada vale tudo isso. Porque serão palavras belas sem nenhuma eficiência, Oradores eloquentes têm, sem dúvida alguma, explorado o povo ao longo do tempo, e no nosso tempo também, não é? Quando a gente fala de um político demagogo, a gente está falando sobre isso. Falam bem. Eu tive um tio, da parte da minha família materna, e ele tinha uma afirmação que usou poucas vezes, mas que eu gravei. Ele disse assim: que tristeza este povo que aprendeu a falar bem. Ele estava se referindo a políticos que ele conhecia bem de perto e que, de fato, eram demagogos. Usavam a sua habilidade, enorme habilidade, para ludibriar os outros. Só o barulho da eloquência nada resolve, se não houver amor. O culto de Cibele e culto de Dionísio eram cultos místicos do tempo do apóstolo Paulo. Eles gostavam de bater pratos de bronze e símbolos. E o apóstolo Paulo diz assim: este barulho não tem nenhum resultado. Oratória sem amor nada vale. Mas também ele fala sobre a profecia. E ele coloca junto de profecia, mistérios e conhecimento, também nada vale, porque a profecia, a mensagem, a apresentação de mistérios e conhecimentos, ainda que conhecimentos verdadeiros, se não forem acompanhados de grande amor, podem inclusive destruir. Por exemplo, na mensagem do Evangelho, a profecia, a apresentação da palavra de Deus se esmera na condenação, que é obra da lei, apresentar
o castigo quando nós vamos contra a lei de Deus, mas não apresentar a graça, que é amor, está tudo perdido. Quanta gente traumatizada por aí, que andou em igreja, dita evangélica, mas que só ouvia a respeito da lei e nada da graça. A mensagem tem de ser equilibrada. E o que equilibra a mensagem, inclusive a mensagem cristã, é o amor. É o amor. Graças a Deus que tantos têm acordado para este fato. E alguns, depois de análise, depois de ajuda de alguns ouvintes que disseram: a sua mensagem é sempre raivosa. Vocês já conheceram gente raivosa? Quando eu estava no seminário, há muito tempo atrás, no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, alguns de fato só entendiam o que pregavam quando castigavam. É verdade. E o povo ignorante até diz assim: hoje ele foi profeta. Vocês já ouviram isso, não já? Hoje ele foi profeta. Hoje não sobrou para ninguém. Hoje choveu no roçado. É uma expressão bem do norte, né? Para todo mundo. Não sobrou para ninguém. Todo mundo levou o que precisava. Amados, a profecia sem amor traz perdição. Até a fé sem amor, a fé capaz de milagres, não produz resultados, porque não glorifica a Deus. Eu fiz uma visita no Hospital Beneficente Português há muito tempo atrás, e uma mulher que pretendia e proclamava que tinha muita fé, disse para mim que o doente que eu estava visitando, no final daquela semana, iria para casa. Já era óbvio que ele estava ali nos dias de morte. Como ocorreu. E eu fiquei pensando: que fé esta? Fé que maltrata. Eu estava lá, e já bastante maduro para saber ouvir isto e deixar para lá, por causa do que eu conhecia a respeito destas manifestações de fé que supostamente fazem milagres humanos. Mas e os outros que comigo estavam? O que sentiram? Foram condenados, sofreram por causa desta ilustração, entre aspas, de fé. O apóstolo Paulo ainda fala, em quarto lugar, sobre beneficência e sacrifício extremo. O texto diz assim: entregar o meu próprio corpo para ser queimado, mas sem proveito se não houver amor. Ele está aqui falando sem dúvida alguma de que as motivações para os nossos sacrifícios podem ser as mais variadas. Há pessoas que se sacrificam porque querem aparecer. E, em última análise, só Deus é que sabe a verdade da motivação, porque nós somos esmerados e extremamente capazes em esconder as nossas motivações reais. Mas Deus tudo sabe, tudo vê, e Deus, este conhecimento de que Deus tudo sabe, tudo vê, deve nos inspirar para que sejamos honestos e para que busquemos a ajuda do Senhor para, de fato, amarmos. E esta é uma lição que precisamos sempre, como observaremos. Porque o apóstolo Paulo, em segundo lugar, neste texto tão precioso e falado e pregado tantas vezes, sobre o qual há muitos escritos tão inspiradores, é interessante que ele apresenta estes componentes do verdadeiro amor. Componentes do verdadeiro amor. E é interessante nós notarmos que vamos ouvir e meditar hoje sobre os componentes do amor e nós vamos ficar meio perplexos, alguns quase apavorados, porque a exigência é grande, amados. Mas a maravilha é que é o Senhor que opera na vida dos que confiam em Jesus, para que eles tenham crescente capacidade quanto ao amor. É Ele quem faz isso. E aqui, de fato, nenhum de nós escapa disto, não é? Todos nós precisamos crescer em uma área ou outra. Às vezes vamos até muito bem, mas deixamos as devoções particulares, as orações, a leitura da palavra e nos esquecemos. E quando esquecemos como amar, nós sofremos. E sofrem também aqueles com quem nós convivemos. Amados, a primeira característica aqui é a que é apresentada pelo apóstolo no verso 4, que diz assim: o amor é
paciente. Vamos lembrar que os componentes do amor são verbos na língua original, quase todos eles são verbos. E esta questão de que o amor é paciente, sem dúvida, deve nos lembrar que, como somos pacientes, nós esperamos o fruto do conhecimento e da vontade de fazer o que é certo na vida das pessoas no tempo certo. É paciente, é paciente. Há um outro lado da paciência que é não se irritar, não se exasperar. Um autor que lhe disse, são os dois lados de uma mesma moeda, a paciência e a não irritação. Dois lados da mesma moeda. A razão é porque quem é realmente paciente não vive se irritando. E convenhamos, há muitas oportunidades para a nossa irritação nos relacionamentos humanos. Muitas, não é? Eu costumo dizer e repito que, por exemplo, cuidando de filhos, educando os nossos filhos, às vezes ficamos impacientes, porque parece que eles não estão aprendendo, né? Mas é preciso tanta paciência que eu sugiro aos amados que nunca façam a seguinte afirmação como pais ou responsáveis por crianças. Esta é a última vez que eu falo, porque você vai engolir as suas palavras, com certeza absoluta. Então, para não engolir as suas palavras, nunca diga isso. Nunca diga isso. É a última vez que eu falo. Não diga. Seja paciente, porque a paciência tem grandes resultados na vida dos que nós realmente amamos. Tem grandes resultados. Finalmente, depois de toda a luta de 20, 25 anos, alguns sociólogos dizem que hoje criação de filhos é uma tarefa de 30 anos. E eu não vou perguntar aqui para a congregação quantos aqui têm 30 anos e ainda são dependentes de seus pais, porque a dependência tem crescido, com a direção que a nossa sociedade tem, em que ela tem se dirigido. Mas haja paciência, mas dá resultado. Porque lá com 30, 31 anos, finalmente você um dia encontra o seu filho, a sua filha, e você vê que eles estão bem formados. Aí você diz assim no seu coração, graças a Deus, graças a Deus. E alguns de nós teremos a oportunidade e o privilégio de corajosamente dizer para os nossos filhos, graças a Deus que você aprendeu. Você não precisa condecorar-se por sua paciência com seu filho, mas quem tem paciência com seus filhos, de fato, recebe o prêmio, recebe. Porque mantém, apesar da tensão da educação dos filhos, mantém o amor, mantém o relacionamento e alcança a vitória. Meus amados, quem não se exaspera, tem de lidar muitas vezes com as interrupções no processo da vida. Interrupção tem a ver com a necessidade da mudança de planos, tem a ver com esperar muito por atrasos. Alguns de nós não aprendemos ainda que, de fato, nós precisamos ser pacientes, não devemos nos irritar com isso, não devemos reclamar demais ou murmurar, mas aceitar graciosamente o privilégio de estarmos neste processo de crescimento em amor, aplicando este amor paciente. Quem realmente ama, valoriza a gente mais do que planos, calendários e agendas. Planos, calendários e agendas são contrários, muitas vezes, ao amor. É verdade. Eu conheço muita gente assim, que quando há qualquer interrupção, perdi o meu dia. Mas conheço também muita gente, especialmente entre os crentes, que quando tem uma interrupção entendem, olha, isto é Deus comandando a minha vida. Vou falar de uma interrupção que é muito comum, e eu tenho me inspirado com o cuidado de os irmãos que tiveram esta condição, de aceitar uma interrupção, por exemplo, durante a morte de um ente querido, um membro da igreja, ou um parente de membro da igreja. Então, aquilo é uma interrupção, porque nenhum de nós deve, eu quero crer que não é, desocupado. Mas morreu alguém, eu posso saber bem o que você diz para a sua esposa ou para o seu esposo quando isso acontece. Olha,
Hoje o nosso dia será apoiar a família A ou B. É assim, Deus se alegra nisso, meus irmãos. Deus se alegra. E você se alegra. E você aprende uma verdade. Quanto mais nós reconhecemos a nossa própria finitude, e o lugar onde geralmente reconhecemos a finitude é quando estamos diante do corpo inerte de um semelhante nosso. Porque a maioria de nós sabe esta verdade. Nenhum de nós vai ficar aqui, a não ser que Jesus volte de hoje à tarde, nós experimentaremos a morte física. Nós somos finitos. E quando nós abandonamos os nossos projetos do dia para apoiar um irmão nosso, carente agora, uma carência grande, porque perder um ente querido não é brincadeira? Amados, Deus se alegra e nós cumprimos a nossa missão. Paciência tem a ver com isso. Naturalmente que nós não vamos interromper a nossa vida e nossos projetos por qualquer coisa, mas há muitas coisas que o amor exigirá de nós a interrupção. E quando houver isso, não reclamemos, não reclamemos. Uma interrupção que é muito lembrada por mim, um dia que fui pregar em Parintins, e era perto do Natal, e eu queria estar com a família e com a igreja. Só que quando o avião passou, me comunicaram que o meu lugar reservado 2 meses antes não havia. De início eu fiquei assustado e preocupado, zangado, por que não dizer isso, com aquela interrupção? Mas depois, quando esfriei a cabeça, eu pensei assim, graças a Deus. Cremos ou não cremos que Deus é quem comanda a nossa vida? Nós cremos, então se cremos, interrupções assim que não têm a ver necessariamente com a nossa vontade, mas com um acontecimento extra, devem ser aceitos. Devem ser aceitos. É interessante lembrar que algumas vezes que pessoas foram interrompidas numa viagem e não puderam tomar um avião, lamentavelmente mesmo, todo mundo morreu, menos você, porque Deus interrompeu a sua vida, usando às vezes um ímpio para tirar o seu lugar. Era ímpio poderoso, me permitam sem ofensas, era um maçom, era um político de nível no Amazonas, e você ficou. Amados, tenhamos paciência uns com os outros, mas também o amor é benigno. Benigno, irmãos, tem a ver com ser amável, não ser grosseiro. Às vezes nós pensamos num mundo tão dedicado a crescimento e crescimento financeiro, e certos tipos de liderança, que ser grosseiro é o que produz eficiência, por exemplo, na firma. Se eu for grosseiro com as cuidadoras da minha mãe, se eu for grosseiro lá no meu trabalho, a eficiência vai acontecer. Isso já foi condenado por pesquisas em as áreas mais diversas do trabalho. Ser amável dá bons resultados. Este ser benigno é ser espontaneamente bom. Na medida que nós praticamos a amabilidade, nós nos tornamos cada vez mais espontâneos nisso. É muito curioso, mas é um texto sagrado em Colossenses 3, versos 12 a 14, onde o apóstolo Paulo une, e faz todo sentido, a paciência com a benignidade. O paciente geralmente é o amável. Terceiro lugar, o texto diz assim, o amor não é invejoso. A igreja de Corinto era cheia de ciúmes e intrigas. Havia muita incapacidade lá de alguém se alegrar com a alegria alheia. Esta inveja tem a ver com, eu gostaria de ter o que o outro tem. Aquilo que o outro tem me faz falta. O verdadeiro amor se alegra com os que se alegram. Amor não quebra a unidade. Quem ama realmente não quebra a unidade por causa de inveja e intriga. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, bem perto do texto onde lemos,
partir do verso 15, o apóstolo Paulo disse assim, olha, se o pé disser assim, eu não sou mão, eu, portanto, não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. A nossa inveja não resolve coisíssima não nenhuma. Está dizendo, eu não sou o que o outro é. Aliás, eu aprendi esta lição de que eu não sou o que o outro é quando eu era garoto, porque uma vez a minha mãe, eu era pré-adolescente, a minha mãe disse assim para mim, mas Norton, por que tu não és como o teu irmão? Minha mãe estava procurando o melhor para me ensinar, né? E cuidadosa comigo, porque cada um de um jeito. Eu posso dizer para os irmãos até com certa alegria que eu nasci velho. É verdade, eu não fiquei velho, eu nasci velho. O meu estilo é diferente do meu irmão. O meu irmão era todo cheio de graça, meio palhaço, especialmente quando eu era garotão. Aí eu lembro muito bem que eu não tinha nenhum vislumbre que um dia eu estudaria teologia, filosofia e psicologia. Mas é interessante como são as coisas. Agora eu fico pensando que eu dei uma grande lição de psicologia para minha mãe. Eu disse para ela assim, mamãe, eu sei por que eu não sou igual ao Davi. Ela disse, por que, meu filho? Porque eu sou o Norton. Só isso. Irmãos, Deus é tão criativo que não há ninguém no mundo, ninguém igual a você. Igual a você. Com as suas qualidades e com os seus defeitos. Olha, no casamento é bom nós sabermos disso, que há qualidades e defeitos, e sempre haverá. Então, haja paciência no casamento, né? Sim, haja paciência. Ou vocês acham, vocês que estão namorados agora, acham que namoro, noivado ainda, não estão casados? Não, quando nós casarmos, tudo fica resolvido. Querias, dizia um homem do passado, né, da televisão, dizia, querias, continua isso, é paciência. Mas olha, nós crescemos nisso. E há coisas que no início da vida do casal, no vida familiar, nós ficávamos irritados, não ficamos mais. Aprendemos depois de muita canseira, lamentavelmente, né? Cansamos de nos irritar, aí finalmente entregamos os pontos, e foi uma bênção, porque pessoas foram inspiradas e foram cuidadas. Irmãos, então, quem ama não é invejoso, quem ama não se ensoberbece, o texto diz assim, não se vangloria. O que se vangloria é o inchado com a sua própria importância. O texto dos inchados com a sua própria importância é do fariseu que, olhando o publicano no templo, diz assim, graças a Deus que eu não sou como os demais. E começou a classificar o pobre do publicano, né? Amados, o interessante é sabermos disso, nós somos como os demais. E o que deve nos ajudar a pensar isso é todos somos pecadores, todos somos pecadores. Nós não éramos, nós somos, então por isso precisamos da ajuda de Deus. E a inspiração de textos como este, texto de 1 Coríntios 13, versos 4 a 8. Aliás, se você não sabe o texto, aprenda o texto, porque virá em socorro no tempo da angústia, por causa da impaciência, Então, o amor não se vangloria. Conta uma história interessante que eu repito para os irmãos, de William Carey, é o pai de missões modernas, um jovem que foi tão perseguido para seguir o plano de Deus para a sua vida e ser missionário, mas um dia, quando ele falava com alguém, esta pessoa que conversava com ele disse assim para ele, o senhor é sapateiro? Aí o William Carey respondeu assim, não, eu não sou nem sapateiro, eu sou consertador de sapatos. Ele achou que sapateiro era status demais para ele, ele era remendão. Hoje em dia não se remenda mais sapato como no passado, né? Mas há 50 anos atrás, muitas pessoas pobres mandavam o seu sapato para um consertador para colocar uma meia sola. Nossos pais faziam isso às vezes. Os tempos mudaram, né? Para muitos. Reconheçamos que não para todos. Há muita gente sofredora e pobre entre os cristãos. Daí porque a doutrina da prosperidade é uma vergonha, especialmente numa sociedade carente como a nossa é. Ainda bem que muitos de nós sabemos desta verdade. Mas o amor também não se orgulha. O amor que se orgulha é o que busca aplauso. Em vez de buscarmos aplauso, o que nós devemos fazer é nos maravilhar
com o fato de que nós somos amados por Deus, amados por alguns, ainda que não todos. Porque há muitas famílias onde de fato não há amor, mas há muitas em que há amor. Nada de orgulho. O amor também não se porta com indecência. Uma boa tradução desta parte é: não se conduz inconvenientemente. Isto é, sabe se comportar, sabe em cada lugar, e às vezes nós precisamos ajuda de alguém. Esse negócio de comportamento é coisa muito séria. Por exemplo, existem livros maravilhosos em português a respeito de conduta, por exemplo, em reuniões sociais. E existem pessoas especializadas em como é que nós nos conduzimos numa cultura como a nossa, nestes dias. Naturalmente que quando alguém vai casar na família, o seu filho, sua filha vão casar, você procura alguém que é mestre de cerimônias. Lamentavelmente, para quem lê, alguns deles não sabem o mínimo a respeito de como é que nós nos conduzimos na nossa sociedade numa festa de casamento, numa celebração de casamento. Mas isso não é tanto problema, que acontece lá uma vez. Nós precisamos saber como nos comportar o tempo todo, amados. E existe, então, uma matéria importantíssima que é ética. Ética é como nós devemos nos comportar. Só que numa sociedade como a nossa, onde não há lei, cada um faz o que quer, ninguém está nem aí. A ética é o que eu quero fazer. Isso jamais foi ética. Ética são as leis do comportamento humano. E no tocante ao comportamento humano geral, a regra, a ética para o nosso comportamento humano é a palavra de Deus que deve nos ajudar a fazer. E olha, livro de Provérbios é um livro sobre ética. Diz como é que nós devemos nos comportar num banquete. Diz como é que nós devemos nos comportar no tocante àqueles que pedem que nós assinemos responsabilidade pelas dívidas deles. Isso é comportamento, irmãos. Olha, quem não leu Provérbios, especialmente num tempo como o nosso, está em grande dificuldade. Mas quando nós internalizamos os princípios éticos, princípios de comportamento da palavra de Deus, aí nós vamos nos portar decentemente. E neste nos comportar decentemente, nós teremos especialmente tato nos nossos relacionamentos. Eles serão relacionamentos, não importa com quem, cheios de graça, cheios de cortesia. Por exemplo, se nós não nos portamos com indecência, não nos conduzimos inconvenientemente, nós aprendemos que em muitos ambientes nós não fazemos certas perguntas. É verdade, não é? Há um provérbio em português que é maravilhoso: quem tem vergonha, não envergonha os outros. Vou contar um segredinho para vocês dos tempos passados, do século passado. No século passado era extremamente comum pessoas que se reuniam em uma atividade social de qualquer natureza conversar a respeito de quem foi o teu pai, quem foi a tua mãe, quem foram os teus irmãos. É uma conversa comum, eu experimentei isso com os meus pais. Era o papo numa reunião era esta. Hoje em dia, meus queridos, Deus nos dê sabedoria para saber o que pergunta nós fazemos. Porque perguntar sobre família num país, numa sociedade destruída, é trazer enormes constrangimentos. Porque ninguém sabe quem é de quem. Não é verdade? Eu estou só dando uma dica para os mais novos, antes que eles cheguem lá. Cuidado com as suas perguntas. Uma outra pergunta que não se faz, e o contexto da igreja é muito interessante para isso. Só uma pessoa mal educada e que não sabe se comportar é que pergunta para quem quer que seja, quando a pessoa comunica que vai fazer uma cirurgia, ninguém pergunta assim: onde é a sua cirurgia? Eu sei que os meus irmãos estão rindo, mas eu já ouvi muito isso em contextos de igreja. De fato, é uma pessoa que não se conduz de maneira correta. Se a pessoa, por causa da intimidade que tem com você, quiser contar o que houve com os mínimos detalhes, seja paciente. Se a pessoa na visita quer mostrar para vocês 50 raios-x e você não é médico, seja paciente. E no fim diga assim: você precisa ver um médico.
Eu tenho uma história do ministério pastoral sobre essa questão de fato, precisa haver um médico, que eu vou contar para os irmãos, porque eu não posso, eu cedo à tentação. É o seguinte, naturalmente que pastor visita em todo tipo de situação, isso é coisa muito antiga, não vai ofender ninguém, mas é uma coisa curiosíssima. Irmãos, eu fui visitar uma senhora extremamente idosa, muito idosa, perto dos 100 anos. E quando eu cheguei lá, ela estava com o marido na sala. E aquela irmã começou a falar de alguns males físicos que ela experimentava. Eu estava acompanhado de um norte-americano que decidiu visitar comigo naquele dia. Então, foi maior o meu constrangimento. Assim, de coisa esquisita, que a gente tem que saber o que fazer, que orientação dá, né? De repente, amados, era uma sala bem pequena, e de repente ela levantou a roupa completamente, e levantou o seio, colocou o seio no ombro. É verdade, não se constranjam. Aconteceu comigo. Colocou o seio no ombro, assim, segurando, e aí disse, pastor, é bem aqui. Aí, naturalmente, o americano me olhou assim, ele não sabia o que fazer, né? Aí ele disse que foi muito interessante a minha reação, por causa da experiência pastoral. Eu disse para ela assim, minha querida, a senhora precisa visitar um médico, porque eu nada entendo sobre isso. E, de fato, em nome da igreja, ajudei aquela irmã a chegar a um dermatologista para cuidar do seu mal. Mas, naturalmente, eu jamais perguntei onde é. Ela que tomou a iniciativa. E assustou muito, porque o americano, quando nós voltamos para o hotel, ele disse assim, vocês, pastores, passam por cada uma. É verdade. Mas, olha, quem ama não se conduz inconvenientemente. Cuidado com as perguntas sobre família nos nossos dias, né? Porque ninguém sabe quem é de quem. É tão comum em nossos dias e não para ofender qualquer uma pessoa que tenha passado por isso, quando não era crente, ou está tentando resolver isto. Eu conheço jovenzinhas que têm 3 filhos, um de cada marido. Você vai perguntar de quem é? Feche a boca e pregue o Evangelho de Jesus Cristo, pregue o perdão de Jesus Cristo, porque Deus perdoa, tem muita gente, e todos nós, sem dúvida, precisamos do amor de Deus para tratar dos nossos pecados e nos encaminhar pelo amor. Não se conduz, não se porta com indecência. E ainda mais, não busca os seus interesses. Amor não é egocêntrico. Se há egocentrismo, ainda não há amor. E a gente começa a juventude, o relacionamento, com muita dificuldade na questão do egocentrismo. Ao longo da minha vida, como conselheiro de muitos casais, eu tenho percebido que esta é uma das maiores reclamações no início do casamento. É a questão do egocentrismo. Só busca os seus interesses. Só busca os seus interesses. Quem ama não insiste nos seus direitos. E quem ama divide, é relacionado a isso, divide a sua liberdade. Se você quer continuar totalmente livre e cuidando só dos seus interesses, pelo amor de Deus, não case. É verdade, não case, porque não vai dar certo. Porque você casou, você vai dividir interesses, você vai cuidar dos interesses do seu amado ou da sua amada. No mundo, o mundo nada nos deve, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim, eu sou devedor de gregos e não gregos. Romanos capítulo 1 e verso 14. Quem ama, serve o interesse dos outros constantemente, tem convicções firmes, posturas firmes, por causa da palavra de Deus, mas busca e promove o bem-estar do outro. E é muito interessante que quando nós fazemos isso, há sempre retorno. Porque amor, geralmente com amor se paga. Eu uma vez dei uma orientação assim para um homem que estava para abandonar a sua esposa. Aliás, a esposa estava para abandoná-lo. Aí eu fiz umas perguntinhas para ele. Ele respondeu. Aí eu disse para ele, e tu queres que a tua esposa te ama, já que tu a tratas assim? A esposa não tinha nenhuma liberdade. Inclusive, ele dizia assim, que coisa mais louca.
Ninguém pega no meu automóvel, nem a minha esposa. Eu olhei para ele e disse assim, que louco. Eu não disse, eu pensei. Que maluco. Se ele tiver, e a idade dele já está, quem sabe, pronunciando isso, se ele tiver um ataque do coração de madrugada e não tiver ninguém para levá-lo ao pronto-socorro, o bobo vai morrer. E além do mais, não é, irmãs, dá tanto prazer a gente saber que é livre. Livre. Naturalmente, esta liberdade ocorrerá onde há segurança no relacionamento. E se não há segurança, está tudo perdido. Mas a segurança vem com a experiência do amor, nestes componentes tão especiais da palavra de Deus. Irmãos, quem ama não busca os seus interesses. Esta é a reclamação comum de muitos cônjuges. Ela só cuida dos seus interesses. Tudo é para ela ou para ele e seus próprios planos. Em 8º lugar, quem ama não se enfurece. A palavra é bem colocada, é fúria, é explosão de uma bomba, Não, quem ama não vive frustrado, perdendo o equilíbrio emocional. Muita gente precisaria, em bom tempo, procurar a ajuda de profissionais para cuidar deste mal da sua própria vida. Mas de nada adianta procurar um profissional, por mais eficiente que ele seja, se não buscar também a ajuda de Deus. Porque Deus, sim, terá acesso direto às nossas dificuldades emocionais. E há pessoas que vivem, não é que explodem às vezes, vivem queimando. E quando é assim, em uma sociedade, geralmente pessoas fogem dele. Conto com prazer a história de um conhecido meu nesta cidade, muito, muito rico, uma firma enorme, só tratava dos seus interesses a ponto de não ter amigo nenhum. Aliás, tinha um amigo. E recentemente, eles estavam num passeio, há poucas semanas atrás, e de repente esta pessoa iracunda, conhecida e que afastava todo mundo de si, os empregados tinham um pavor do patrão, caiu morto. Com tenra idade. Sim, porque quem tem 50 anos é menino, na minha perspectiva. Não se enfurece. 9ª coisa, amor não alista males sofridos, para não esquecer. O texto diz assim, não guarda ressentimento. É tão abençoador a gente esquecer as ofensas. Meus irmãos, a gente fica livre. Porque quando nós mantemos a ofensa diante de nós nos tornamos escravos daquela situação. Escravos mesmo. Não pense em outra coisa. É só quando é que eu vou me vingar. Aí começamos a agir como alguns nativos da Polinésia. Eu li algum tempo atrás que há certos nativos na Polinésia, e numa tribo interessante, onde naquela tribo é comum guardar objetos que fazem lembrar a ofensa, e eles dizem assim, isto é para aquecer, a linguagem é interessante, né? Para aquecer a ira, isso é para não esfriar, é para manter quente, para possível represália e vingança. Que conversa triste, mano. Já pensou? Eu fiquei pensando, olha, você que tem 50 anos, você que tem 30 anos, mas que já passou por algumas dificuldades na sua vida, já pensou se você fizesse um catálogo, fosse juntando isso? Parece estúpido? Não é tão estúpido assim. Porque algumas pessoas ao longo da minha vida pastoral me contaram a verdade sobre suas vidas, eu sei que hoje isto ainda acontece na vida familiar. Sim, eu já aconselhei pessoas, deixar assim definido, que me mostraram uma caderneta com os males. Se a sua esposa, meu amado, se o seu esposo tem uma caderneta dessa, procure a casa toda e queime a maldita agenda do seu amado, da sua amada, porque ele está se prejudicando. E será, de fato, uma maravilha para a vida dele ele procurar e não achar mais. Naturalmente que eu estou só ilustrando para os irmãos, né? Meus amados, não façam isso. Olha, entrega para Deus isso.
Porque vingança existe, mas a vingança, sabe de quem é? É do Senhor. E a vingança do Senhor é muitas vezes no sentido de fazer algo tão especial na vida daquele que procura vingança ou que causou dificuldade para o outro, que vai ajudar, vai abençoar, vai transformar esta vida. Transformar esta vida. Agora, a verdade é assim, são muitas coisas, né? Começa com paciência, termina com não se enfurece, não alista os males sofridos, não guarda ressentimento. Mas a verdade é a seguinte, quando nós ouvimos tudo isso, passa na nossa mente que todos nós somos faltosos, não é? Ainda hoje de manhã, eu estava meditando na história de Daniel, aquele garotão novo, né, que foi levado para fora do seu país, e Deus o abençoou grandemente, e ele tinha uma capacidade divina de interpretar sonhos. Ele ajudou Nabucodonosor, e quando o filho de Nabucodonosor, chamado Belsazar, veio ao poder, e foi um rei horroroso, difícil, trazia problemas para todo mundo, certa hora desenvolvesse um drama lá com este Belsazar. A história está em Daniel capítulo 5, eu vou narrar apenas a história. O Belsazar ele gostava de festa, era como a gente, viu? Gostava muito de festa. Ele fez um festão para 1.000 dos seus súditos. E no meio daquela festa ele resolveu demonstrar mesmo o seu poder e o seu apreço pelos ídolos falsos que ele tinha. Ele mandou inclusive buscar os utensílios que eram do templo de Deus para naquele momento demonstrar o poder que ele tinha sobre os outros e sobre o Senhor Deus Jeová. Só que enquanto ele estava lá na maior festa com seus amigos, demonstrando todo o seu poder, aconteceu algo. Eles naturalmente já vinham, bebendo a bom tempo, dando louvores aos deuses de ouro e prata e bronze e ferro e madeira e pedra. Eles tinham de tudo lá, Mas apareceram, o verso 5 do capítulo 5 de Daniel, na mesma hora apareceram uns dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do Palácio Real, defronte do castiçal. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, a fisionomia dele mudou. Os pensamentos o perturbaram, suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. Ele entrou em crise total. O grande rei Belsazar entrou em crise total. E ele gritou. Imagina o grito do rei Belsazar. Tragam os adivinhos, os astrólogos, os prognosticadores. E o rei disse, os sábios da Babilônia, quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, terá um colar de ouro no pescoço, será o terceiro governante no meu reino. E vieram todos e ninguém resolveu. Mas aí a mulher dele, a rainha deu uma ideia magnífica. Ela disse, tem um garotão aí que é auxiliado pelos deuses. Ele tem o espírito dos deuses santos. Que classificação interessante para Deus, né? O espírito dos deuses santos. E ele é capaz de interpretar, ele já tem interpretado antes. E chamaram. E ele veio. E quando ele chegou, ele interpretou. Os irmãos nunca leram esta história, vale a pena ler hoje à tarde, logo depois do descanso. É uma história linda do poder de Deus e da utilização de um jovem nas mãos de Deus. Amados, o que eu quero dizer é o seguinte, então a frase que foi escrita, já está Daniel dizendo, a frase que foi escrita é esta, Mene, mene, tekel, parsim. Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Eita coragem, né? Daniel era servo do Senhor. Não tem meio termo, não. É assim. Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e aos persas. Você sabe por que eu li essa história, o contexto da história? Porque quando a gente discute sobre família, qualquer um de nós, quando nós meditamos sobre família, quando nós
estudamos especialmente textos como 1 Coríntios 13, versos 4 a 8, o texto que vem ao nosso coração deve vir numa análise honesta, todos nós, indistintamente. Téquel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Não é verdade, amados? Porque às vezes a gente falta com a habilidade, falta com a paciência, se interessa só sobre os seus próprios negócios e a família vai indo para o brejo. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor que estanca o nosso caminho e que, de fato, vem ao nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus e diz exatamente isso, na língua lá utilizada por Daniel e pelo rei Belsazar, foste pesado na balança e foste achado em falta. Aí nós criamos juízo, nos aproximamos de Deus e dizemos, ó Senhor, derrama a tua misericórdia sobre mim e sobre a minha família. Em alguns casos nós dizemos assim, eu não quero continuar como foi, e sem mencionar nomes, o meu avô. Não quero continuar como foi o meu pai. Naturalmente não devemos expor os males dos avós e dos pais. Mas, Senhor, eu quero viver de modo diferente, porque eu quero viver o amor verdadeiro que possibilitará aos meus filhos, aos meus netos e às próximas gerações a vida conforme a tua vontade. Na família, mas não apenas na família, porque o amor da família, amados, toca outras áreas dos nossos relacionamentos, toca todas as áreas do nosso relacionamento. Quem de fato ama a Deus e ama a sua família, amará os seus empregados, amará os seus patrões, sim, amará seus professores, respeitará os professores, sim, porque o amor causa maravilhas. Então, amados, eu quis apenas trazer isso porque para reconhecermos juntos que, sim, fomos pesados na balança, em algum ponto achados em falta, mas o perdão de Deus é real. O caminho para a solução deste problemão descoberto na nossa vida é, Senhor, eu confesso. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e livrar-nos de toda injustiça. Isto é, eu estou perdoado, mas Ele me dá poder o poder do Espírito, para viver o que o Espírito, apenas o Espírito de Deus pode dar. O fruto do Espírito é amor. Não tem outro jeito, não. Você não vai aprender, é claro, amor das novelas da televisão, né? Rede Globo, qualquer uma delas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas olha, o Espírito de Deus, quando nos entregamos a Ele, resolve isto. Nós começamos a experimentar, porque o Espírito frutifica amor, alegria, paz, benignidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. A minha oração é de que todos nós experimentemos mais e mais do amor de Deus. A minha oração é que nossas famílias sejam, de fato,